Eu vou abrir agora aqui para os autores requerentes também, deputado federal Sargento Gonçalves, que é um dos autores, juntamente com a deputada delegada Ione. Abrindo, então, a palavra à delegada Ione, deputada federal delegada Ione, que é a delegada de polícia com importante experiência lá na ponta, tratando inclusive com menores, enfim, com infratores e com delinquentes em geral. E é importantíssimo, então, ouvirmos ela como deputada federal, como autora da requerente, mas também trazendo consigo essa experiência de anos atuando como policial civil lá no estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, delegada Ione, com a palavra. Presidente e demais presentes aqui, primeiramente gostaria de parabenizar, né, a autoria dessa audiência, que é extremamente importante. Fico muito feliz de ser coautora, mesmo porque no meu estado de Minas Gerais nós temos uma parceria muito grande com os policiais penais. Ontem eu estive na Assembleia Legislativa, onde ocorreu uma manifestação das forças de segurança, e lá eu pude estar com os policiais penais, graças a Deus, agora eles fazem parte da Constituição, mas eu vou chegar aí nos socioeducativos, assim como os policiais penais fazem parte agora, que têm atribuição constitucionais. A gente precisa também ter também os socioeducativos, agentes socioeducativos com atribuição constitucional. Por que não? Eles também não são das forças de segurança e precisam estar constitucionalmente ali, juntamente no artigo 170. Sou uma apoiadora dos socioeducativos, tenho uma experiência também, como eu tive com os policiais. Quando eu falo assim, porque eles vieram depois, né? Vocês vieram constitucionalmente depois. E tenho uma experiência muito boa com socioeducativos, sou completamente favorável ao porte de arma de fogo aos socioeducativos. Por quê? Nós precisamos, isso dá uma envergadura maior, é a necessidade, uma incoerência, porque muitos furtos, né, muitas as lesões, as agressões são realizadas por adolescentes portando arma de fogo. E por que não ter os agentes socioeducativos portando arma de fogo? Então, eu sou completamente favorável. Já tive também à frente de vários flagrantes, de várias ocorrências envolvendo em que os autores são menores, e eles não são menos, é ruim a gente dizer isso, sabe, presidente? Mas eles não são menos perigosos que os maiores de 18 anos. Eu posso dizer isso. Eles têm plena condição ali de aferir o que é certo e errado. Ah, não, mas veio de uma família simples, mas eu venho de uma família simples, acredito que muitos aqui vieram de uma família simples e não tomaram esse caminho, né? Muitas vezes, não teve outro caminho. Poxa, né? Então, assim, isso não, de certa forma, isso não, né, não deixa de dizer que são perigosos. E são perigosos, muitas vezes eles são... esses meninos estão muito fortes hoje em dia, eu vejo, porque os próprios policiais militares que estão na rua reclamam. Nosso Deus do céu, a gente está aguentando mais, porque eles... E muitas vezes eles também são usados justamente por serem menores de assumir crimes bárbaros, né? Já é uma coisa combinada, e aí você tem, né, ali dentro das internações, dentro dos estabelecimentos socioeducativos, toda uma estrutura que vai muito aquém da necessidade. E a verdade é que é pouca estrutura, pouco efetivo, pouca valorização. Então, contem comigo, por isso que eu fiz questão de ser também coautora, juntamente com o nosso presidente, e lutaremos também para que vocês possam ter essa atribuição constitucional. E me coloco aqui à disposição, como delegada de polícia, fazendo parte das forças de segurança do nosso país. E eu sei o que eu sempre digo, né? Sou cidadão e só é livre se ele tiver segurança. E a verdade é que a maioria dos crimes hoje são por adolescentes. Então, a gente precisa tratar esses adolescentes como adolescentes, mas também que cometeram um ato infracional análogo a crime. Então, é muito importante, fica aí o nosso mandato à disposição para vocês também. Parabéns por estarem nessa audiência aqui, é muito importante. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada federal, delegada Ione.
que já no seu primeiro mandato, olha, eu digo com toda a sinceridade aqui, né, olha aqui, ó, só uma seleção de parlamentares que estão nos apoiando. Deputado federal Coronel Ulisses, primeiro mandato, mas foi comandante-geral da Polícia Militar lá no estado do Acre, né, tem todo o know-how e conhecimento para enfrentar situações como essas, né, como essa, está aqui conosco, delegado Ione, deputado federal, todos de primeiro mandato, e estão fazendo um belíssimo trabalho, sempre com a consciência de que enfrentar situações muitas vezes difíceis, né, e aqui no parlamento, raras são as situações em que nós temos um consenso estabelecido já desde o início, né, mas é importante que temos um time maravilhoso de parlamentares que estão dispostos a fazer a discussão, como eu disse, sem preconceitos, tirando a ideologia da frente do caminho, e aí nós vamos chegar a bom termo. O deputado federal Sargento Gonçalves, que também faz já em 4 meses, 5 meses, menos de 5 meses de mandato, faz um belíssimo trabalho, sempre com muita responsabilidade, com dedicação plena. E a minha amiga pessoal, deputada federal Júlia Zanata, lá de Santa Catarina, que é um dos destaques aqui no parlamento, produto da sua dedicação, né? Sempre é isso, produto da sua dedicação, do seu trabalho, do seu empenho, da sua seriedade na busca de dias melhores para a sociedade brasileira como um todo. Então, deputado Júlio Zanata, obrigado pela participação e em apoiar essa matéria tão importante para nós. Deputado Sargento Gonçalves, com a palavra como autor do requerimento, um dos autores do requerimento. Deixa eu só fazer aproveitando um gancho, meu amigo Ulisses, aquilo que a delegada Ione falou, né? Muitas vezes, e eu acho que é bem isso, essa proteção, e tem que ter proteção, claro que tem, todos os brasileiros têm que ter proteção jurídica, mas esse excesso de proteção que foi dado lá com a Constituição de 88, por isso que para mudar isso aí nós vamos ter que ir lá na Constituição, esse excesso de proteção criou quase que um incentivo para que a nossa juventude fosse entrar na seara da desordem e da anarquia. Eu vi agora aqui, estava vendo, uma matéria que foi publicada no jornal Metrópolis. Aqui, Metrópolis é de Brasília, mas ele atende todo o Brasil. Um vídeo, agora de abril deste ano, onde diz assim, aluno puxa cadeira de professor e o ameaça em escola de São Paulo. Está aqui o vídeo. Um guri, uma criança, um jovem, 14 ou 15 anos, mas 1,90 m, ameaçando, eu vi o vídeo aqui, fiquei apavorado, tipo, daí o professor quieto, sem reação, né? Então, com 14 ou 15 anos tem a figura, o menino ali, o aluno, ameaçando, chutando a cadeira, está aqui o vídeo, tá? Busca no Metrópolis, vocês vão achar. Um jovem, um aluno em São Paulo, né? Isso foi filmado, mas imagine Brasil afora a quantidade de jovens que se acham, não, eu sou protegido, ninguém pode encostar a mão em mim, e aí vai lá e agride um professor. Nós sabemos que tem casos de agressão de pais, de mães, eu já presenciei na Polícia Federal, em algumas situações, de ter que fazer a apreensão do menor na nossa frente, em algumas operações, agredir, né, o policial, mas sou de menor, ninguém pode fazer nada. Não, tu é de menor, mas tu vai ser conduzido, né? Então, essa proteção acaba, né, dando uma espécie de incentivo anímico para que esse jovem cometa crimes, né? E é isso que nós não podemos permitir. Presidente, só pela ordem, eu queria, quando eu falo isso, eu tenho uma experiência com um menor de 16 anos, em que eu estava na delegacia, e no momento eu respondi em Juiz de Fora pela Delegacia de Mulheres, foi quando apareceu uma senhora, uma moça de 30 e poucos anos, muito machucada, e ela estava em cárcere privado em razão do seu companheiro, um menor de 16 anos, e ela tinha um neném em casa, então ela pediu, por favor, busca a criança, e nós fomos até o local, e não era nem porque ele já tinha saído do flagrante, nem era realmente para poder ter essa criança e passar para ela, uma criança de poucos meses. Foi quando nós chegamos até lá, nós chamamos esse rapaz, não era a intenção apreendê-lo,
Mas quando ele viu que a gente estava com essa moça, ele desceu. Nós estávamos em 3 viaturas. E não é real isso que aconteceu. E aí, quando ele ficou muito nervoso, né? Ele chegou a quase que vir para cima de mim, eu dei o auto de prisão em apreensão em flagrante. Foi quando ele veio para cima. Se não fossem 3 policiais que estavam comigo, 2 policiais civis, aliás, 4, 2 policiais civis e 2 policiais militares, que conseguiram segurar ele. Ele conseguiu ir até as viaturas, amassou 2 viaturas, e foi uma coisa assim, e cuspiu numa policial civil dentro nós precisamos colocá-lo dentro. Então, assim, e aí foi quando eu fiz o pedido de apreensão, fiz o flagrante, pedi a apreensão à Justiça. Eu demorei simplesmente para conseguir, até o parecer do Ministério Público, depois o juiz decidir 4 dias. E tive que ficar com esse rapaz na delegacia, infelizmente, apreendida, a gente não pode colocar na cela, e foi uma dificuldade, porque eu tive que ir no judiciário e pedir pessoalmente, pelo amor de Deus, esse menino não tem condição de ficar na rua. Foi quando eu consegui a apreensão dele, depois de 5 dias que eu consegui a apreensão dele. Nós tivemos que ficar com ele lá, deu trabalho demais, e ele xingava os policiais, era uma coisa horrorosa. Então, eu posso dizer, eu estou falando porque eu passei por isso. Só sabe quem passa por isso é polícia. E eu sou policial. Então, e vocês são policiais como qualquer outro, e passam por isso o dia todo. E não tem sequer uma arma em punho, porque isso, né, dá uma envergadura, né, coloca medo. Eles têm armas e vocês não podem ter. E é por isso que fica só o meu registro, porque é pessoal isso. E depois disso, ele ainda continuou me ameaçando de dentro do estabelecimento de apreensão, me ameaçando de lá de dentro. E custei para me livrar desse menino. Então, assim, é seríssimo o que eu passei. Sabe? Foi ameaçado de morte. Quantos dias ele ficou preso? Oi, quantos dias? No todo? Olha, não ficou mais de 6 meses. Ele ficou 120 dias preso. E foi para a rua, né? Tomara que esse elemento, né, não tenha cometido novos crimes, outros crimes ou até mesmo crimes graves, mas isso não é a realidade. Não, né? Inclusive, ele é um dos autores lá da boca de fumo do local dele. Ele voltou. Voltou. Então, nós, Estado brasileiro, estamos trabalhando para que o crime seja gigante. Quando temos uma legislação benevolente demais, né, que está fora da realidade social brasileira, e é isso que Congresso Nacional, isso está na mão do Congresso. Não é Poder Executivo. O Poder Executivo pode ter a opinião deles, contrário, favorável. O que importa é o Congresso que fala em nome do povo brasileiro, da sua maioria. Né? Então, é o nosso Congresso que vamos ter que decidir, Poder Legislativo que vamos decidir. Seja bem-vindo, deputado federal Jones Moura, sempre muito ativo, e a sua participação aqui na comissão é fundamental. Não podemos jamais prescindir da sua participação.